Na física, a soma de vetores é um conceito fundamental para compreender o movimento, as forças e as interações que governam o universo. Através dessa operação matemática, podemos combinar as grandezas físicas que possuem direção e magnitude, como velocidade, força e aceleração, para entender como elas se comportam em conjunto. O que são vetores? Imagine um carro em movimento. Sua velocidade não é apenas definida pela rapidez com que ele se desloca, mas também pela direção em que ele está seguindo. Essa direção, juntamente com a magnitude da velocidade, a rapidez, forma o que chamamos de vetor velocidade. Assim como a velocidade, diversas outras grandezas físicas podem ser representadas por vetores, como força, aceleração, campo elétrico e campo magnético. A soma de vetores nos permite combinar esses vetores para obter um resultante que representa o efeito conjunto de todas as forças atuantes. Tipos de soma de vetores. Existem duas maneiras principais de somar vetores, que são a soma gráfica e soma analítica. Soma gráfica. Desenhe os vetores a serem somados em um papel, utilizando as setas para representá-los. A ponta da seta de um vetor se conecta à base da seta do próximo, formando um caminho em zigue-zague. A resultante é o vetor que parte da base do primeiro vetor e chega à ponta do último vetor. Soma analítica. Utilize as componentes x e y de cada vetor para somá-las separadamente. As componentes x da resultante são obtidas pelas somas das componentes x de cada vetor, e o mesmo vale para as componentes y. Aplicação da soma de vetores na física. A soma de vetores é utilizada em diversas áreas da física, como mecânica, para calcular o movimento de um objeto sob a ação de várias forças, eletromagnetismo, para determinar o campo elétrico e magnético resultante de várias cargas elétricas e correntes, astronomia, para prever o movimento de planetas, estrelas e outros corpos celestes. A importância da soma de vetores. A soma de vetores é uma ferramenta essencial para os físicos compreenderem o mundo ao seu redor. Ao combinarmos os efeitos de várias grandezas físicas em um único vetor, podemos analisar de forma mais completa os movimentos, as forças e as interações que ocorrem na natureza. Subtração de vetores. Para pensar em subtração de vetores, a operação será semelhante à soma de vetores, mas você terá que inverter um deles para realizar a operação diretamente. Vamos dividir essa operação em dois tipos: a subtração de vetores da mesma direção e a subtração de vetores não paralelos. Vamos começar pela subtração de vetores de mesma direção. Para a gente entender melhor essa operação, vamos analisar um exemplo. Temos dois vetores que formam um ângulo de 0 grau, ou seja, mesma direção. Então vamos calcular a diferença, que seria o vetor D, que é o vetor A menos o vetor B. Neste caso é só subtrair um valor de outro, porque os dois têm o mesmo sentido. Vamos supor então que o vetor A tenha 5 unidades e o vetor B 3 unidades. Então basta subtrair do módulo do A o módulo do B, que resulta em 2 unidades. Já a subtração de vetores não paralelos, existem 2 regras a serem usadas. A primeira regra é somar um dos vetores com o oposto do outro. A partir disso, você pode usar as regras da adição, como a regra do paralelogramo e a regra do polínômio. Temos também um segundo modo de subtração de vetores não paralelos. É simplesmente unir a origem dos dois, sem a necessidade de trocar o sentido de um deles. Nesse caso, basta unir a origem dos dois vetores e depois unir a ponta desses dois vetores, dando a origem a um vetor diferença. Um vetor diferença sempre apontará para o primeiro vetor escrito na equação. Por exemplo, se o cálculo for vetor A menos B, então o vetor diferença apontará para o vetor A. Por isso é preciso prestar atenção no enunciado, pois ele indicará para onde deve apontar o vetor B. Multiplicação por um escalar. Multiplicar um vetor por um escalar, um número real, resulta em um novo vetor
que tem a mesma direção do vetor original, mas cuja magnitude é multiplicada pelo escalar. Produto escalar ou produto interno. O produto escalar entre dois vetores é uma operação que resulta em um número real. Ele é calculado multiplicando as magnitudes dos vetores pelo consenso do ângulo entre eles. Depois de entender o que são vetores, as operações que podemos realizar com vetores, é importante entendermos o assunto de decomposição vetorial, ou decomposição de vetores. A decomposição de vetores nada mais é que um processo de se separar um vetor em componentes verticais e horizontais que elas podem apontar em direções específicas, isto é, encontrar componentes verticais e horizontais dos vetores que se desejam decompor. Isso é frequentemente feito para facilitar cálculos ou análise em problemas complexos. Esses vetores eles podem ser entendidos como força, como unidade de velocidade, como uma tensão, por exemplo. Para se decompor um vetor, é necessário entender algumas regras. Por exemplo, tendo-se um vetor f no eixo cartesiano x e y, ele apresenta um determinado módulo, uma determinada intensidade e um determinado sentido. Esse vetor forma com o eixo x um determinado ângulo que chamaremos de θ. Em alguns problemas físicos, por exemplo, de mecânica, é interessante encontrarmos as componentes tanto no eixo x, tanto no eixo y. Para tal, é necessário que projetemos esse vetor tanto no eixo x, tanto no eixo y. E como poderíamos fazer isso? Projetando no eixo x, esse vetor nada mais é do que o fx. Projetando no eixo y, esse vetor se transforma numa componente vertical fy. Para encontrar então fx e fy, basta multiplicarmos o valor do vetor pelo cosseno desse ângulo θ. E para a componente vertical, basta multiplicarmos o valor do vetor pelo seno θ. Mas isso vem lá da trigonometria. Podemos imaginar um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo temos um ângulo de 90 graus e temos os catetos e temos a hipotenusa. O nosso vetor é a hipotenusa e os nossos catetos seriam o fx e o fy. Nada mais é do que as componentes verticais, a componente vertical e a componente horizontal do nosso vetor. Então, se relembrarmos a trigonometria, podemos entender que seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa e o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Espelhando isso no plano cartesiano, onde temos um vetor f e queremos decompor nas componentes fx horizontal e fy vertical, o seno nada mais é do que o cateto oposto sobre a hipotenusa. Projetando o vetor f na coordenada y, temos que o cateto oposto é o fy sobre a hipotenusa, ou seja, fy vai ser a hipotenusa vezes o ângulo θ de seno, ou seja, fy será f, no caso que é uma força, nesse exemplo, vezes o seno de θ. Para calcular fx pelas propriedades trigonométricas, também podemos representar usando o cosseno.
cosseno desse ângulo θ no triângulo retângulo pode ser representado por cosseno é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente nada mais é do que a projeção do vetor f no eixo horizontal, sendo fx. Então, o cosseno será cateto adjacente fx sobre hipotenusa f, ou seja, fx será f vezes o cosseno θ. Dessa forma, podemos calcular as duas componentes do vetor f, tanto fy como fx. Ainda assim, temos uma terceira forma de calcular as componentes, tanto no eixo x quanto no eixo y, do vetor f. Considerando ainda pelas leis trigonométricas que temos um triângulo retângulo, a hipotenusa e os catetos, sabemos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, o vetor f ao quadrado vai ser igual a fx ao quadrado mais fy ao quadrado. Resolvendo essa equação simples da trigonometria, podemos encontrar os valores, por exemplo, do vetor f, quando obtemos os valores de fx ou fy, para encontrar a resultante, digamos, do nosso sistema. Em alguns problemas de mecânica, por exemplo, é interessante entendermos e analisarmos o ângulo com que a força F faz com o eixo X ou, por acaso, com o eixo Y. E também podemos calcular usando as propriedades trigonométricas. O seno, por exemplo, de um ângulo θ vai ser o seu cateto oposto sobre a hipotenusa. Neste exemplo, o seno de um ângulo θ vai ser fy sobre x, ou seja, conhecendo o valor de fy, que já teríamos decomposto, e dividindo, fazendo-se a razão com o valor de f, temos o valor do seno. Se calcularmos a função inversa deste valor de seno, podemos encontrar então o valor do ângulo com que, no eixo cartesiano x e y, a força F faz com o eixo x, por exemplo.